Se você acha que só Dubai carrega luxo visível e ostentação sem limites, espere até conhecer um país que encanta com seus templos cobertos de ouro. Um lugar onde mulheres passam a vida inteira com anéis de metal alongando seus pescoços para parecerem mais bonitas e manterem tradições ancestrais. Estou falando de Myanmar, também conhecido como Birmânia, um país marcado por contrastes. De um lado, paisagens que parecem ter saído de um sonho. Do outro, costumes tão estranhos que chegam a chocar qualquer visitante. No vídeo de hoje, vamos explorar os fatos mais surpreendentes sobre Myanmar, revelando desde suas comidas exóticas e inusitadas até crenças bizarras, guerra civil e curiosidades que parecem desafiar qualquer lógica. Prepare-se para conhecer um dos países mais misteriosos e fechados do mundo, onde cada canto guarda um segredo e cada tradição parece pertencer a um universo à parte. Mas antes, deixe o seu like e se inscreva no canal. Isso não custa nada e me ajuda a continuar trazendo conteúdos incríveis para vocês. Número 1. Geografia. Localizado no coração do Sudeste Asiático, Myanmar é um país de paisagens surpreendentes e contrastes impressionantes. O país faz fronteira ao norte com a China. Ao sul, é banhado pelo Mar de Andamão e pelo Golfo de Bengala. A leste, limita-se com Laos e Tailândia. E a oeste, com Bangladesh e a Índia. Essa posição estratégica faz de Myanmar uma terra marcada por influências diversas e por uma geografia de tirar o fôlego. No extremo norte, erguem-se imponentes cadeias montanhosas cobertas de neve, onde está o Monte Hakakabohazi, o ponto mais alto do país, com 5.881 metros de altitude. Já no centro, o vasto planalto de Bagan guarda milhares de templos e pagodes espalhados por uma planície árida, criando uma das paisagens mais surreais e enigmáticas do planeta. Seguindo para o sul, o território se alonga em direção ao Mar de Andamão e ao Golfo de Bengala, formando uma extensa costa de mais de 2.000 quilômetros de praias intocadas e ilhas tropicais. No interior, o rio Irrawaddy corta o país de norte a sul, sendo a principal artéria de transporte, comércio e vida. Essa diversidade de paisagens transforma Myanmar em um verdadeiro mosaico natural. Número 2. População. Com mais de 55 milhões de habitantes, Myanmar é um país marcado pela diversidade étnica e cultural. O grupo majoritário é o povo Bamar, que representa cerca de 2/3 da população e ocupa principalmente a região central. Mas o que torna Myanmar realmente único é a presença de mais de 130 grupos étnicos reconhecidos oficialmente, cada um com suas próprias línguas, trajes, tradições e costumes, criando um mosaico humano fascinante. Apesar dessa diversidade, a convivência nem sempre é pacífica. Conflitos étnicos e religiosos marcaram a história recente do país, alimentando tensões que ainda hoje afetam algumas regiões. Um detalhe curioso é que a população de Myanmar é relativamente jovem. Quase metade dos habitantes tem menos de 30 anos. Em contrapartida, a expectativa de vida ainda é baixa se comparada a outros países da região. A média gira em torno de 67 anos. Esse número reflete as dificuldades de acesso à saúde e as condições de pobreza em áreas rurais, que ainda afetam grande parte da população. A língua oficial é o birmanês, mas dezenas de idiomas são falados em diferentes partes do território. Já no campo religioso, a grande maioria da população segue o budismo Theravada, que influencia profundamente o cotidiano, a arquitetura e os costumes. Mesmo assim, há também minorias muçulmanas, cristãs, hindus e animistas, que tornam o país ainda mais diverso em crenças e práticas. Número 3. Mulheres girafa. Entre as muitas etnias que compõem Myanmar, uma das mais conhecidas mundialmente é a dos Padaung, conhecidos internacionalmente como as mulheres girafa. Essa fama vem de uma tradição ancestral na qual meninas, ainda muito jovens, começam a usar anéis de metal em volta do pescoço. Com o passar dos anos, novos anéis são adicionados, e o peso faz com que os ombros sejam pressionados para baixo, criando a ilusão de que o pescoço foi alongado. Essa tradição é vista entre os Padaung como símbolo de beleza, status e identidade cultural. Quanto mais anéis uma mulher carrega, maior é o prestígio dentro da comunidade. Essa prática, passada de geração em geração, é cercada de significados. Alguns acreditam que protege contra espíritos malignos,
Outros que surgiu como forma de defesa contra sequestros em tempos antigos, tornando as mulheres menos atraentes para povos invasores. Hoje, além de manter a tradição, muitas dessas mulheres sobrevivem graças ao artesanato. Elas produzem tecidos coloridos em teares manuais, colares e pulseiras, que são vendidos para turistas que visitam suas aldeias. O turismo, aliás, se tornou uma das principais fontes de renda da comunidade. Visitantes do mundo inteiro viajam até a região de Kayah, no leste de Myanmar, para ver de perto as mulheres girafa, conversar com elas e conhecer seus costumes. Outra curiosidade é que, apesar da fama estar ligada apenas ao pescoço, muitas mulheres Padaung também usam anéis nos braços e nas pernas, que completam o visual característico do grupo. Número 4. Curiosidades. Myanmar é um país cheio de curiosidades que surpreendem qualquer visitante. Uma das mais visíveis está na vestimenta. Homens e mulheres usam a mesma peça tradicional chamada longi, uma espécie de saia longa que pode ser usada em qualquer ocasião, desde o dia a dia nos vilarejos até eventos formais. É um símbolo de identidade nacional e de orgulho cultural. Outro detalhe marcante é o uso da tanaka, uma pasta amarelada feita do tronco de uma árvore local. Aplicada no rosto em diferentes desenhos, ela funciona como protetor solar natural e também como acessório de beleza. Crianças, mulheres e até homens utilizam a tanaka, transformando esse hábito em uma tradição única. As superstições também se refletem em decisões oficiais. Em determinadas épocas, o governo emitiu cédulas com valores nada comuns, como 45 e 90 kyats, porque acreditava que esses números trariam sorte e prosperidade. Até mesmo a mudança do lado do trânsito, em 1970, foi decidida por motivos supersticiosos, gerando um caos que ainda ecoa até hoje, já que muitos veículos continuaram com volante invertido. Além disso, Myanmar é um dos países com menor acesso à internet do mundo. Apenas uma pequena parte da população tem acesso, e mesmo assim sob forte monitoramento. Isso faz com que o país permaneça isolado digitalmente, enquanto o restante do planeta avança em tecnologia e comunicação. O país é conhecido como a Terra das Pagodas Douradas. Em praticamente todas as cidades, grandes ou pequenas, há templos cobertos de ouro. Estima-se que mais de 50% do ouro do país esteja depositado em pagodas e estátuas religiosas, enquanto a população enfrenta pobreza extrema. E, por fim, um fato chocante. Myanmar é um dos poucos países do mundo onde crianças ainda são recrutadas como soldados, algo que gera críticas internacionais e mostra o quanto a guerra civil deixou marcas profundas. Número 5. Guerra Civil. Poucos países no mundo enfrentam um conflito interno tão longo quanto Myanmar. Desde a independência em 1948, o país vive em constante turbulência, marcado por choques entre o exército e dezenas de grupos étnicos que lutam por autonomia. Para você ter uma ideia, essa guerra já dura mais de 7 décadas, sendo considerada uma das mais longas guerras civis da história moderna. Durante décadas, o país foi governado por militares, até que em 2015, após muita pressão internacional, houve uma abertura política que levou ao poder o partido de Aung San Suu Kyi, ícone da democracia birmanesa. Mas essa esperança durou pouco. Em fevereiro de 2021, o sofreu um golpe de Estado, alegando fraude eleitoral, e prendeu Suu Kyi junto com outros líderes civis. O comandante Min Aung Hlaing assumiu o poder, mergulhando o país em um novo período de repressão brutal. O golpe incendiou uma revolta popular sem precedentes. Milhares foram às ruas em protestos pacíficos exigindo democracia, mas a resposta militar foi violenta. Tiros contra manifestantes, prisões em massa e perseguição a jornalistas. Desde então, combates entre forças de resistência e militares se espalharam, transformando cidades em zonas de guerra. O resultado é devastador. Milhares de mortos, milhões de deslocados internos e uma população inteira vivendo no medo constante. Enquanto templos dourados brilham, por trás deles existe uma realidade dura de sofrimento e resistência, onde o povo luta diariamente pela sobrevivência em meio ao caos de uma guerra que parece não ter fim. Número 6. Capital. Naypyidaw, a capital de Myanmar, é considerada a maior cidade fantasma do mundo. Construída praticamente do zero no início dos anos 2000,
foi inaugurada oficialmente em 2005 para substituir Yangon. O curioso é que Naypyidaw é uma cidade gigantesca e quase deserta. Grande parte de seus edifícios está abandonada e suas avenidas, largas o suficiente para até 20 faixas, quase não recebem tráfego algum. Apesar de ter sido planejada para abrigar milhões de habitantes, estima-se que sua população real não ultrapasse 1 milhão de pessoas, um número extremamente pequeno diante da dimensão da cidade. O resultado é um cenário surreal: bairros inteiros sem movimento, shoppings com poucas lojas abertas e espaços públicos que parecem esquecidos. É como se fosse uma capital fantasma, onde o silêncio contrasta com a grandiosidade da infraestrutura. Ainda assim, é lá que ficam os prédios do governo, ministérios, hotéis de luxo e enormes complexos residenciais, símbolos de uma cidade monumental que nunca conseguiu ser preenchida pela vida que deveria pulsar em suas ruas. Número 7. Festivais. Os festivais em Myanmar são um reflexo direto da alma de seu povo, repletos de cores, música e tradições que atravessam séculos. O mais famoso de todos é o Tingyan, o Festival da Água, que marca o Ano Novo birmanês e acontece em abril. Durante vários dias, as ruas do país se transformam em verdadeiros campos de batalha de água. Moradores e turistas se armam com baldes, mangueiras e pistolas d'água, molhando uns aos outros sem parar. Um festival bem divertido. Para os birmaneses, esse banho coletivo simboliza a purificação, lavando os pecados do ano anterior e renovando as energias para um novo ciclo. Outro evento grandioso é o Festival das Luzes de Tadingyut, realizado em outubro, quando cidades inteiras brilham com velas, lanternas e lâmpadas coloridas, criando um espetáculo mágico que mistura devoção e alegria popular. Essa celebração marca o fim da temporada de retiros monásticos e homenageia o retorno de Buda à Terra após ensinar sua mãe no céu. Mas entre as tradições mais curiosas está o Festival do Balão de Taungyi, que acontece no estado Shan. Nessa ocasião, enormes balões de papel feitos artesanalmente são soltos no céu, alguns deles carregando fogos de artifício que explodem em pleno ar. Apesar do risco, o espetáculo é aguardado com ansiedade todos os anos e é considerado um símbolo de sorte e prosperidade. Número 8. Vida sem confortos básicos. Embora Myanmar seja um país de paisagens fascinantes e tradições únicas, a realidade vivida por grande parte da população está longe de oferecer conforto. Em muitas regiões rurais, famílias inteiras vivem em casas simples feitas de madeira, bambu e palha, com chão de terra batida e sem acesso a serviços básicos. O espaço é pequeno e, muitas vezes, uma única divisão serve como dormitório, sala e cozinha para todos os membros da família. A pobreza é um dos maiores desafios do país. Mais de 25% da população vive abaixo da linha da pobreza, sobrevivendo com menos de $2 por dia. Essa condição limita o acesso a alimentos, saúde e educação, tornando o dia a dia uma luta constante pela sobrevivência. A falta de eletricidade é outro obstáculo grave. Em pleno século XXI, cerca de 40% da população não tem acesso à energia elétrica. O acesso à água potável também é limitado. Em muitas comunidades, moradores caminham longas distâncias até poços ou rios para buscar água, que nem sempre é limpa. A alimentação também reflete essa dura realidade. Grande parte das famílias sobrevive com uma dieta baseada em arroz, legumes simples e chás, sem acesso frequente à carne ou outros alimentos mais nutritivos. O luxo de ter refeições variadas é restrito às camadas mais ricas da sociedade ou às áreas urbanas mais desenvolvidas. Essa vida sem confortos básicos mostra um contraste enorme. De um lado, templos dourados que brilham como joias sob o sol. De outro, milhões de pessoas lutando diariamente contra a pobreza, a falta de infraestrutura e as dificuldades de sobrevivência. Número 9. Pontos turísticos. Myanmar guarda alguns dos cenários mais fascinantes do Sudeste Asiático, que parecem ter saído de um conto antigo. Um dos destinos mais icônicos é a planície de Bagan, onde mais de 2.000 templos e pagodes se espalham por uma vasta região. Ao nascer do sol, dezenas de balões de ar quente sobrevoam os templos, criando uma das paisagens mais espetaculares do mundo, que atrai fotógrafos e viajantes em busca de um momento único.
Outro lugar surpreendente é o Lago Inle, famoso por suas aldeias flutuantes e pelos pescadores que remam com uma técnica peculiar. Equilibram-se em um dos pés enquanto usam o outro para manejar o remo, criando uma cena que se tornou símbolo do país. Nas águas tranquilas do lago também se encontram mercados flutuantes, jardins aquáticos e mosteiros erguidos sobre palafitas, tornando o passeio uma verdadeira viagem no tempo. O templo Shwedagon Pagoda, considerado o mais sagrado de Myanmar, é uma joia arquitetônica de tirar o fôlego. Coberta por toneladas de ouro e adornada com milhares de diamantes e pedras preciosas, sua estupa principal se ilumina ao entardecer, criando um espetáculo de brilho que pode ser visto de longe. Para os birmaneses, visitar esse lugar é um ato de devoção. Para os estrangeiros, um choque visual de grandiosidade. Outro destaque é o Rocha Dourada de Kiaiktiu, um enorme bloco coberto de ouro que parece desafiar a gravidade, equilibrando-se precariamente na beira de um penhasco. Para os birmaneses, é um dos locais mais sagrados do país. Por fim, em Moniwa está o imponente Laikyum Setkiar, a maior estátua de Buda do mundo, com mais de 116 metros de altura, uma verdadeira obra monumental que impressiona qualquer visitante. Número 10. Economia. Apesar de suas riquezas naturais, Myanmar ainda enfrenta enormes dificuldades e figura entre os países mais pobres do Sudeste Asiático. O produto interno bruto gira em torno de 70 bilhões de dólares e o PIB per capita não passa de 1.200 dólares por ano, um dos mais baixos da região. A agricultura é a base da economia e emprega cerca de 70% da população. O arroz é o principal cultivo, acompanhado por feijão, milho, gergelim e borracha. Mas a maior riqueza do país está escondida no subsolo. Myanmar é um dos maiores produtores mundiais de jade e rubis, pedras preciosas cobiçadas no mercado internacional. A fama dos rubis do país, de cor vermelho-sangue, é famosa por sua qualidade inigualável. No entanto, esse setor é controlado em grande parte por militares, o que faz com que os lucros raramente cheguem à população. O comércio ilegal e a exploração em condições precárias também fazem parte dessa realidade. Outro pilar econômico é o gás natural, exportado principalmente para a China e a Tailândia, responsável por bilhões em receita anual. Ainda assim, a má gestão e a corrupção impedem que essa riqueza se traduza em melhorias significativas para o povo. O turismo também vem crescendo nos últimos anos, impulsionado por templos dourados, paisagens únicas e tradições exóticas. Porém, a instabilidade política e os conflitos internos afastam muitos visitantes, limitando o setor que poderia ser uma das maiores fontes de renda do país. Número 11. Culinária. A mesa birmanesa é marcada por sabores intensos e combinações únicas que misturam influências indianas, chinesas e tailandesas. A base da alimentação é o arroz, presente em quase todas as refeições, geralmente acompanhado por curries leves, sopas e legumes temperados. Um dos pratos mais tradicionais é o moringa, considerado a refeição nacional. Uma sopa de macarrão de arroz servida com caldo de peixe, cebola, alho e especiarias, geralmente consumida logo no café da manhã. Outro destaque é o lavet thouk, a famosa salada de folhas de chá fermentadas. Misturada com tomate, repolho, amendoim e sementes de gergelim, ela tem um sabor agridoce e amargo ao mesmo tempo, sendo presença obrigatória em encontros sociais e cerimônias. Mas o país também guarda alguns sabores que podem parecer exóticos ou até estranhos para visitantes. Em feiras e mercados é comum encontrar insetos fritos, como grilos, gafanhotos e larvas crocantes, vendidos como petiscos. Em algumas regiões, o consumo de caracóis, rãs e até pequenos pássaros assados também faz parte da tradição alimentar. E não para por aí. O balut, um ovo de pato fecundado e cozido, consumido ainda dentro da casca com o embrião parcialmente formado, é considerado uma iguaria, assim como a carne de cachorro, encontrada em algumas áreas rurais e servida como ensopado. Apesar de causar espanto para estrangeiros, essas comidas são vistas como parte da tradição e, em muitos casos, associadas à força, vitalidade e até propriedades medicinais. Mas e você? Teria coragem de experimentar? Em resumo, Myanmar é um país de contrastes extremos. De um lado, templos dourados,
Tradições únicas e paisagens que parecem saídas de um sonho. Do outro, pobreza, guerra civil e um povo que luta diariamente para sobreviver. Myanmar é, sem dúvida, um dos países mais misteriosos e surpreendentes da Ásia. Belo, enigmático e, ao mesmo tempo, marcado por feridas abertas que ainda não cicatrizaram. Este vídeo chega ao fim. Agora conte-nos. O que mais chamou a sua atenção? Se você chegou até o fim deste vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Isso me incentiva a continuar trazendo mais conteúdos. Até o próximo vídeo.